Fala galera, boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre os adjetivos, que é esse segundo grupo de palavras, né? Nós falamos sobre os substantivos, nós vimos como ele funciona, né? A questão da flexão de gênero, da flexão de número, do grau, né? Que eles apresentam também. E vamos falar agora desse grupo, dessa classe de palavras aí, que acompanham, na verdade, os substantivos, que são os adjetivos. Então, se eu colocar assim para vocês, ó, vou fazer assim, na verdade. Tá triste não, tá feliz. Vocês vão me criticar não, né? Pelo meu desenho aí primário, né? Meu desenho, como é que eles falam? Stick, né? Stick, não sei, quem entende de desenho, de forma, né, que as pessoas desenham os jeitos, né, da pessoa desenhar, as técnicas e tal. Mas eu não tenho muita técnica aí não. Se vocês me pedirem para desenhar, vai ser assim meu desenho. Se eu fosse pedir para vocês descreverem esse desenho belíssimo, né, o que vocês me diriam? Ah, professora, tá magro, né? Tá magro. Que aqui, esse daqui é o corpo dele, tá? Esse daqui é só uma roupa, mas o corpo dele é esse aqui. A professora tá magro, a professora tá feio. Professora, ele tá feliz, né? Professora, ele tá assustado, né? O que eu fiz aqui, né? Eu descrevi, na verdade, a forma como ele está, né? Os adjetivos, né? Eles por excelência, eles vão ser ótimos quando a gente tiver que descrever algo, né? Um texto, por exemplo, quando a gente vai produzir um texto, né? E aí a gente tem que descrever um cenário, e a gente tem que descrever uma paisagem, ou descrever ainda um personagem, né? Os adjetivos, eles vão estar lá sempre para enriquecer, né? Para enriquecer o texto, certo? Então, para que servem, né, os adjetivos? Os adjetivos, eles vão servir, né, e aí alguns textos, né, algumas gramáticas vão falar também, que eles vão servir de modificadores dos substantivos. Ora, se eu digo assim, a casa, estou narrando, né, a casa estava no fim da rua. A casa estava no fim da rua, tá? E aí eu coloco assim, até aí tudo bem, a casa estava no fim da rua. Se eu digo assim, a casa abandonada estava no fim da rua, já me dá uma outra noção. Eu já consigo imaginar não só a localização, né, porque pelo da rua aqui me indica também essa questão da localização, de onde essa casa está, né, onde que essa casa está, mas também a forma como ela é. Descrevi ali apenas com uma palavra, né, essa palavra abandonada, mas aí o que acontece aqui, né? Eu percebo que a casa está abandonada e eu já começo a pensar em outras coisas também que eu posso imaginar dessa casa. Será que se essa casa está abandonada, como que vocês imaginam essa casa? Ah, essa casa tá faltando, tá mal cuidada, né? E aí a gente consegue até pensar em outros adjetivos aqui. A casa tá mal cuidada, ou a casa está suja, né? Ou a casa está despedaçada. Percebam que eu vou criando, né,
palavras para descrever, para qualificar, ou ainda o adjetivo ele não só qualifica, né? Ele não só atribui qualidades, mas ele também atribui defeitos, né? Na verdade, essa definição de que o adjetivo qualifica também é um pouco questionável, né? Porque não é só a qualidade que o adjetivo atribui às coisas, aos nomes, né? Mas também você pode ser assim, fulano é chato, fulano é feio, né? Não é uma qualidade ser chato e ser feio. Então, não é um adjetivo que expressa uma qualidade, é um adjetivo que expressa um defeito, né? Então, a gente tem que pensar também nessa questão das definições em relação ao adjetivo. Então, vamos lá. Vocês gostaram do meu desenho, né? Segue lá no livro de vocês, na página 47. Acompanhem lá comigo na página 47. Ok? Do capítulo 5, na página 47 do capítulo 5, tem, né, falando sobre o adjetivo, tem um espacinho falando sobre o adjetivo. Então tá assim, lá no final, o adjetivo é a palavra, né, são esse grupo de palavras da língua, uma classe gramatical, né, que modifica o substantivo, atribuindo-lhe características relacionadas, por exemplo, à aparência, à beleza ou não, né, aos defeitos, ao tamanho, aos jeitos de ser, certo? Então aí a gente tem, né, esse grupo de palavras que vai ter essa função. Eles vão ter essa função também, tá? Eles vão acompanhar, né? Eles vão descrever, vão caracterizar os nomes, os substantivos, né? Então eles vão estar sempre, né, acompanhados desses camaradas aí. A não ser que você tenha às vezes, por uma questão de localização na frase, né? Às vezes esses adjetivos eles vão ter uma outra, como é que eu posso dizer? Eu faço uma outra análise, eles vão ter uma outra significação, né? Por exemplo, quando o adjetivo ele está substantivado, ele está no lugar do substantivo, né? Se eu digo assim, o cego caiu no chão porque ninguém o ajudou a atravessar a rua, né? Esse cego, a palavra cego é um adjetivo, né, que a gente atribui a alguém é cego, né? Mas aí no caso o cego caiu no chão, né, e ele já tem ele já virou ali um substantivo, né, pela posição que ele está. Então isso aí a gente vê também, vai ver, né, quando a gente for estudar a sintaxe também, tá? Então o adjetivo ele pode ser classificado, eu tenho lá, adjetivo, ele pode ser classificado como simples, quando eu tenho apenas uma palavra, feio, bonito, alto, baixo, grande, pequeno, né? Simples, composto apenas por uma palavra. Eu tenho também composto, que eu tenho duas ou mais palavras, e aí normalmente você pode encontrar, né, esse composto acompanhado de uma preposição, da preposição de, por exemplo, nas cores, cor de rosa, né, formado por duas ou mais palavras, pode vir acompanhado da preposição de, como cor de rosa, né? Ou então você tem, por exemplo, um exemplo aí de afrodescendente, né? Tem os pátrios ou gentílicos. Como assim, professora? Os pátrios ou gentílicos, eles são utilizados para indicar procedência ou nacionalidade. Então, se eu digo para vocês assim, né?
aquela língua que ele está falando é francesa. Aquela língua que ele está falando é inglesa, né? Ou então fala assim, aquele teatro é pernambucano. Então tem essas palavras que também indicam a nacionalidade, né? Por isso que são gentílicos pátrios. Então deixa eu botar aqui. Indicam procedência, de onde veio, né? Ou a nacionalidade. Nós temos, né? Temos quando os adjetivos pátrios, né, eles são compostos, e aí você pode ter também os adjetivos compostos, nesse caso, né, você costuma empregar, em primeiro lugar, o adjetivo mais curto, né, geralmente de uma forma reduzida e culta. Então, a gente tem, por exemplo, as relações entre China e Brasil, as relações sino-brasileiras. Olha como é que fica, né? Relações entre China e Brasil, relações sino-brasileiras. Então, se você tem, por exemplo, formas reduzidas, né? Deixa eu colocar aqui no quadro para vocês, uns exemplos. Ainda falando sobre os pátrios e os gentílicos. O ruim é que depois que quando eu passo o álcool, ele fica muito molhado, aí fica difícil de escrever, tem que secar. Tem que secar ele todinho, porque senão ele não, a tinta do piloto não marca. Então eu tenho, por exemplo, afro, para indicar africano, né? Então aquela pessoa, ela tem uma raiz, né, da África, né, uma raiz africana, ele é um afrodescendente, se ele tem parentes da África. Todos nós somos afrodescendentes, né, se a gente for considerar a questão da história do Brasil, né, da história, né, da colonização do Brasil, né, esse período aí, né, que nós somos também, né, parte africanos, né, parte europeus e parte também, né, formada pelos índios, né, que já estavam aqui, os indígenas, né, melhor dizendo, que estavam aqui há muitos anos, né, antes da chegada dos portugueses. Então a gente tem o inglês. Como é que a gente fala inglês? O inglês é anglo, né? A gente tem um anglo-saxão, né? Inglês. A gente tem um anglicanismo, né? Europeu, né? O que mais aí que nós vamos ter? Franco para francês. Nós temos o greco para o grego. Nós temos o hispano. O hispano para o espanhol. Certo? O indo para o indiano. E por aí vai. A gente tem o ítalo, italiano, luso, português, né? Nipo, japonês, sino, chinês, teuto, alemão. Olha que interessante, né? Então, a gente tem essas formas reduzidas que mais são utilizadas aí, que a gente encontra nas notícias de jornal, né? Nesses textos mais que tratam dessa questão das relações, né? Externas do nosso país com outros países, né? Então, a gente utiliza, né, esses adjetivos aí compostos, nesses adjetivos compostos, ok? Certinho?